bem-vindos ao podcast Repensando. É um podcast em parceria com a Agência Experimental e com a UFMA. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação do profissional de relações públicas em diversas áreas, para descomplicar o que, de fato, um profissional de relações públicas faz. E o nosso episódio de hoje é sobre eventos, que mexe com tantas diretrizes das relações públicas, né? Hoje nós temos como professora convidada a professora Camila Mesquita. Ela atua profissionalmente nas áreas de assessoria de comunicação, gestão e monitoramento de mídias sociais, além de organização de eventos e cerimonial público. A professora também desenvolve pesquisas em comunicação organizacional e estratégica, mídias sociais, comunicação pública e responsabilidade social. É doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, mestre em Políticas Públicas pela UFMA, especialista em Gestão de Comunicação e Marketing e também é graduada em Relações Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e em Letras pela UEMA. Professora, muito obrigada, seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes com que a senhora aceitou esse convite e vai ser uma conversa maravilhosa. Obrigada, eu agradeço muito o convite. Fico feliz de ver esse tipo de iniciativa, né? Acho super importante a gente ter esses momentos, esses espaços, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa profissão. Então, obrigada pelo convite também. Exatamente. E a nossa outra convidada, mais do que especial também, que a gente recebe hoje nessa conversa, é a Larissa Reggio, né? Ela trabalha há mais de 10 anos com comunicação e publicidade digital, sempre com olhar estratégico para marca e para negócio, e atualmente ela é gerente digital de entretenimento dos Estúdios Globo, e atua liderando o planejamento e os eventos de lançamento das novelas, de filmes, de tudo que vocês veem aí na Globo, ela está por trás. Então, ela já trabalhou também em outras empresas, como a L'Oréal Paris, e passou por agência de publicidade, e vive exatamente nesse mundo aí entre comunicação, estratégia e experiência de marca, e é formada em relações públicas aqui pela UFMA também, então é nossa prata da casa. É um prazer te receber hoje, Larissa. Muito obrigada pela oportunidade. Fica à vontade aí para se apresentar. Obrigada, meninas. Obrigada. Hoje eu sou gerente de marketing, né, da TV Globo e estou aqui atuando nessa divulgação, nesse promocional de toda a grade da TV. E para mim é sempre uma honra falar com a galera da UFMA, com o pessoal de São Luís. E parabéns também pelo podcast, que eu sei que estão começando agora. E vida longa. Além do podcast, nós também estamos desenvolvendo, a agência está desenvolvendo o projeto Selo RP+, que tem uma proposta de reconhecimento do profissional de relações públicas. O que a gente pretende é reconhecer organizações que têm profissionais de relações públicas em seu quadro de funcionários e que, de fato, esse profissional ele exerça a função de relações públicas. Porque é muito comum a gente ver um profissional empregado, mas que não está na área, de fato, de que exerça realmente o que o Relações Públicas pode fazer numa organização. Exatamente. E hoje nós trouxemos duas grandes potências para falar sobre isso, para a gente reforçar o quanto é importante ter Relações Públicas numa organização, em todas as organizações. E começando contigo, Larissa, você está à frente desses projetos e lançamentos do Estúdio Globo. A gente queria entender em que momento do teu dia a dia tu consegue perceber que o profissional de relações públicas ele é essencial para aqueles lançamentos, para aqueles eventos. A minha formação de relações públicas me ajudou muito a entender de comportamento da audiência, pensar que tipo de mensagem que a gente quer conversar com o público que a gente quer atingir, né? E aí hoje, eu fui dos Estúdios Globo, hoje eu estou na TV Globo. Os estúdios são a parte da empresa onde se cria, né? Onde se fazem os programas, onde se cria os produtos todos que vão aí para a TV aberta e também para streaming como o Globoplay. Hoje eu estou na TV Globo, e aí, estando na TV, eu comecei a olhar muito para a TV, para os programas da TV aberta, né, que chegam a mais de 90% da população, dos domicílios brasileiros. Então, a gente começou a
estruturar um trabalho de marketing, essa é uma área nova dentro da TV Globo, como área, né? Antes o marketing existia de maneira é, dividida em outras áreas, e aí tem 1 ano e meio que foi criada essa área do marketing com a diretoria da Samantha Almeida, e ela me puxou para assumir aqui a gerência da grade, né? Olhando para a grade. Então, eu tenho outros 2 colegas que olham para festivais, que olham para vertical institucional, e eu olho para a grade, para os produtos ali, sobretudo reality shows, dramaturgia e as variedades, né? Os programas de auditório e tudo mais. Então, quando eu penso no papel do Relações Públicas aqui dentro desse contexto, né, de divulgação de produto, tem muito a ver com a gente entender com quem que a gente quer falar. E aí eu acho que essa expertise, essa cadeira que a gente faz, né, de eventos e as outras cadeiras também ajudam a gente a ter uma percepção melhor de que estratégias que a gente pode adotar para alcançar esses públicos e pensando não só do ponto de vista do produto, mas também do ponto de vista do que as pessoas querem ouvir, saber e se entreter. E nem sempre as pessoas sabem, né, o que elas querem, apesar de acharem que sabem. Às vezes a gente nem sabe o que quer, e aí a gente, com as estratégias aqui de promocionais, a gente traz essas pessoas para próximo ali do produto, né? Pelos seus territórios, pelo que o produto se propõe ali a conversar. E no caso de entretenimento, acho que esse é o seu grande desafio, assim, o Relações Públicas, eu acho que ele tem ali um passinho assim na frente de que a gente, na formação inteira, a gente fala o tempo todo de público. Então, tem muito a ver com esse papel de estar aqui na TV pensando no promocional e pensando em falar com uma audiência tão ampla que é o Brasil. Realmente, eu acho que é uma questão mesmo de aproximar o público, né? De criar essa proximidade, criar um interesse real, não só momentâneo ali, não só um desejo. É isso, total. E eu acho que tem uma coisa também que outros profissionais também, né, podem ocupar uma cadeira de marketing. O diferencial para mim de relações públicas, estando nessa cadeira, acho que é esse olhar, né, esse óculos que a gente tem muito forte, treinado ali para pensar no nosso interlocutor, com quem a gente quer falar. E eu acho que o mais importante de tudo é compreender o contexto, né, dessa audiência que a gente quer, desse público que a gente quer conversar ali. Então, o RP acho que tem uma boa formação assim para compreender esse trânsito, né, entre o produto e o público dele. Exatamente. Isso, não, concordando, né? Complementando, concordando totalmente. Eu acho que ao longo do curso já a gente já vai treinando, digamos assim, o nosso olhar, a nossa sensibilidade para as questões ligadas ao público. Eu acho que quando a gente chega no mercado, com certeza esse é um grande diferencial que a gente vai ter enquanto profissional de relações públicas, né? Mesmo que a gente sabe que hoje, muitas vezes, o profissional de relações públicas acaba até trabalhando com marketing também, mas eu acho que essa capacidade, essa sensibilidade que a gente desenvolve é fundamental, que vai ser o grande diferencial que vai trazer, que a gente vai conseguir trazer e agregar para as nossas estratégias de comunicação, né? E também pensando muito, agregando isso, a questão do olhar, né, dessa sensibilidade para os públicos, mas também pensando nos valores daquela organização, do propósito dela, né? De que forma eu posso conseguir conjugar, casar esse valor, esse propósito dessa organização e reforçar, e olhando junto com os públicos também, né? Então, como é que a gente pega essas duas questões que são fundamentais, mas quando a gente pensa em construir reputação, que é um dos objetivos centrais, então, como é que a gente agrega isso? Então, eu acho que o profissional de relações públicas consegue justamente, né, trabalhar essas questões e, a partir disso, partir aí para o planejamento também, que vai ser a base do nosso trabalho. Exatamente. Nesse sentido, assim, Larissa, quando tem um lançamento de uma novela, de algum produto novo nesse sentido da Globo, por onde que vocês começam o planejamento de comunicação? Da onde é que vem o start, assim? Toda vez que começa o ano, né, esse ano, por exemplo, agora é 2026,
eu começo sempre da verba, né? Quanto de dinheiro que eu tenho para trabalhar. Importante. Fundamental, Larissa. Isso é muito importante. E aí, para poder dimensionar ali o que a gente está falando. Mas eu acho que antes, estou brincando com essa parte da verba, mas acho que tem uma coisa anterior ali que é compreender qual que é a estratégia geral do ano, ou daquele período, não necessariamente ano, né? A gente não trabalha sempre com, no caso da TV, que é uma coisa mais organizada, porque a gente está falando de uma TV que funciona 24 horas por dia, mas a gente sabe que nas empresas nem sempre é assim, uma programação tão ampla, né? Hoje um ano já é longo prazo, né? Diante das redes, tudo vai mudando, a gente tem que estar o tempo todo alterando estratégia de negócio, e aí, obviamente, isso acaba impactando nas estratégias de marketing. Então, aqui na minha cadeira hoje, como é que eu faço? Eu olho para a estratégia que eu quero emplacar durante esse período, que pode ser um ano, pode ser dentro da vertical, no caso de novelas, no caso de reality shows e variedades, por aí vai. E aí, em cima disso, eu penso qual é a função de um evento, né? Então, assim, eu vou precisar lançar esse produto. Qual é a função do evento? Qual o objetivo dele? Que aí eu acho que vem muito da concha ali em planejamento, sabe? Que a gente trabalha muito com planejamento, estuda muito planejamento, e a gente sempre pensa em planejamento, fazendo a estratégia de comunicação só o grandão, né? O 360. E a verdade, eu posso pegar tudo aquilo que a gente aprende naquele livrinho de planejamento estratégico e aplicar a partir de qualquer vertical de tarefa, de área do trabalho, né? Então, no caso de um evento, eu pego aquele modelinho e venho. Para quem? Com quem que eu quero falar? O que eu quero falar? Por quê? Em que fase? Em que período? E que tamanho, né? Que nível que eu estou falando? E aí, obviamente, cada produto, cada, cada projeto ali que eu trabalho, eu vou dimensionando isso. Qual é a função desse evento dentro do ecossistema inteiro de divulgação? Então, vou dar um exemplo desse ano. A gente fez o lançamento de Vale Tudo, que foi um lançamento que a gente fez no Copacabana Palace. E já faziam alguns anos que a Globo não fazia evento no Copacabana Palace. Aí a gente retornou ao Copacabana, e aí a função do evento era uma função de reunir, obviamente, o elenco, trazer os veículos de imprensa para perto, mas, sobretudo, trazer a comunidade que valida o território da novela, que é um território de tradição, é um remake, é uma novela que tem dentro da sua narrativa o Copacabana Palace como parte da trama. Então, era muito icônico a gente estar lá também, apesar do custo ser mais elevado. Então, eu comecei ali falando para vocês que eu olho primeiro para a verba, para ver quanto que eu tenho, mas, de repente, boa parte da verba pode ser usada para esse evento, que ele tem uma função que vai agregando muito mais objetivos do que aquele inicial, né? Então, Sim. o padrão, a gente faz coletivas de imprensa. E aí, quando eu cheguei, eu transformei as coletivas de imprensa em eventos midiáticos. Então, eu meio que otimizei, né? Não temos dinheiros e verbas infinitas, então eu peguei o que seria uma coletiva, né? Não uma coletiva tradicional, mas um momento em que os jornalistas estão próximos ali de todo o elenco. Eu transformei esse momento em um momento maior, no qual a gente traz muitos influenciadores dentro do território, não só de midiático, mas o território da trama, da novela que a gente está divulgando. A gente colocou uma apresentação musical para ter um momento, né, ali de celebração. Durante o evento, a gente tem vários momentos ali que a gente cria de situações para demarcar o território da novela, mas também para fazer compartilhamento nas redes. A gente traz parceiros, no caso de Vale Tudo em Copacabana Palace, a gente trouxe o pessoal da Dia TV, porque eu queria, a partir do meu objetivo, eu queria atingir novos públicos. A galera que já assistiu a novela lá no passado, né, que já conhecia a primeira versão e que assistiu ao longo do tempo aí nas reprises, né, no Globoplay, essa galera já estava conquistada, de alguma maneira, né? E aí tem o livro da Kunst,
que tem planejamento estratégico, que fala de planejamento estratégico, que ajuda a gente com muitas técnicas para desenvolver planejamento também dos eventos. E aí eu acho que o primeiro passo é qual que é a função, né, desse evento, o que a gente quer com ele, qual o tamanho que a gente vai dar para ele. E aí eu tenho alguns exemplos aqui do meu ano, por exemplo, com o Vale Tudo, que a gente fez um lançamento bastante grandioso, e aí tinha muito a ver com a estratégia geral de divulgação da novela, né? Porque a novela tinha uma trama que passava pelo Copacabana Palace, e aí a gente levou a festa de lançamento na fase pré para esse ambiente. Ah, Lara, é uma escolha porque está no nível da Globo, no tamanho da Globo, que realmente Copacabana é muito importante. Não necessariamente, né? Eu posso fazer um evento em outro lugar, mas qual que é o desenho desse evento? Qual é o objetivo dele? E aí, no caso da trama de Vale Tudo, fazia sentido estar no Copacabana Palace, porque ele fazia parte da trama, ele tinha a ver com a trama, e ele também me trazia outros atributos, né? Outros elementos ali, que são de retorno da Globo, as festas grandiosas no Copacabana, porque já tinha um tempo que a gente não fazia eventos lá. Tem uma coisa de chamar toda a comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade criadora, novos noveleiros ali, né, que a gente precisava atingir, convidar para vir ligar a TV. Então eu tinha o público que já estava comigo, que já tinha visto a primeira versão em algum momento, o público noveleiro, e eu tinha que conquistar novos. Então a gente fez um desenho de evento que era grandioso e que tinham essas fases, né? Uma fase de receber os veículos de imprensa, de uma fase de um show para a gente deixar todo mundo bem à vontade, celebrativo, para deixar o elenco mais entrosado, os veículos com acesso ao elenco, e a gente tinha alguns momentos ali dentro do evento que faziam uma demarcação do meu produto, que era a dramaturgia. Então a gente fez um desfile de moda, porque a novela começa com um desfile de moda. Então tudo foi pensado para comunicar alguma coisa, para estabelecer algum tipo de conexão. E a principal função de um evento, com a minha chegada aqui na área, liderado pela Sá Almeida, que é a diretora de marketing da TV Globo hoje, a Sá tem uma diretriz muito de impacto, de trazer muito alcance, né, por meio da conversa pública. Então, com essa diretriz, a gente fez um desenho muito voltado para isso, para a busca dessa conversa pública. E por isso a gente fez uma lista de convidados que tinha a ver com o compartilhamento nas redes, mas que também tinha a ver com influência dentro do território de entretenimento. E a gente trouxe até parceiros, como, por exemplo, a Dia TV, para fazer a cobertura do evento. Então, isso acabou sendo um dos pilares para a gente conectar com novos públicos, que potencialmente não estariam ligando a TV, mas que poderiam ligar a partir daquele endosso, né, do canal. Então, a gente começa a fazer um desenho de evento pensando que público, qual é a função desse evento, a gente quer buscar o quê, qual é o objetivo dele. E eu gosto sempre de botar o objetivo verbo. Eu quero fazer o quê? Eu quero alcançar, eu quero crescer, eu quero aumentar alguma coisa. Que métrica é essa que eu quero olhar, né? Para além do evento belo, mas também buscar resultados ali. Então, sempre pensar, eu começo a partir do objetivo. Qual a função desse evento? Para que ele responde? Essa resposta dessa pergunta, ela é definidora, assim, de tudo que você vai fazer no evento. E, Larissa, pensando nisso também, como tu vê o que realmente importa, que realmente vai engajar, que vai atingir esse objetivo. E o que pode ali ser só um desperdício de orçamento. E também, puxando para a professora Camila, e também a Lenida que ela é institucionais, de públicos, como essa estratégia de pensar essa ação aqui realmente vai atingir o meu objetivo, realmente vai fazer com que esse evento cumpra o seu objetivo, e essa daqui, que talvez seria uma estratégia mais hypada, não vai atingir de fato o objetivo que eu quero, porque às vezes a gente pensa que um evento engajado pode gerar muito. Não pode chegar ao meu objetivo, mas vai ter muitas pessoas, mas será que aquilo ali vai atingir o que eu realmente quero dentro daquela
organização ou dentro daquela empresa, como na casa da Larissa. Então, como é que tu faz para definir o que realmente faz sentido naquele artigo? A gente mergulha muito no produto para entender o que eu preciso promocionar, né? O que eu preciso divulgar, e olha muito para os dados do que as pessoas que eu quero falar. A gente olha muito para listening, a gente faz pesquisa e a gente olha muito para esses dados de audiência, os dados de das pessoas que estão conversando sobre novelas. E aí a gente, a partir dessas informações, a gente define as estratégias. E aí eu acho que a professora pode dividir também um pouco, tem muito mais aí repertório do que eu, sobre todas essas técnicas, né, de como a gente elabora um pensamento a partir do que a gente lê, né? O dado por si só, ele sozinho não funciona. Eu preciso ter uma escolha, uma perspectiva. E que escolha é essa que a gente faz dessa leitura, né? Que olhar ético é esse que a gente tem para essas informações? E a partir disso começar a elaborar essas estratégias de comunicação via o evento em si. Então, para dizer o que é importante no evento, eu preciso saber com quem eu estou falando e o que eu estou falando, né? Acho que a combinação dessas duas coisas são muito importantes. E parecem muito simples, mas são as mais difíceis da gente definir, porque normalmente a gente quer falar com tudo, quer falar de tudo, aliás, desculpa, quer falar de tudo com todo mundo. E aí, quando a gente não tem foco, a gente acaba não falando com ninguém e não entregando uma mensagem potente. Isso, acho que é o que a Larissa está falando. Nas relações públicas, a gente trabalha sempre com o evento com objetivo. Né? Eu acho que isso é o ponto que é fundamental para a gente. Então, a partir desse objetivo, desse evento, a gente buscar fazer outro ponto também, que nós também vamos desenvolvendo ao longo do nosso curso e também na vida do curso profissional, que é esse mapeamento de públicos, entender para quem, né, que esse evento está direcionado. E a partir disso, a gente fazer todo esse planejamento. Tá? E mais um ponto também que eu acho super interessante, que também casa com o que a Larissa vinha falando, que é com a questão da criação hoje, que a gente tem que pensar cada vez mais no evento, de experiências memoráveis, de você hoje realmente pensar na construção de experiências. Né? E isso daí e essa construção de experiência tem que estar conectada com o objetivo. Então, a gente vê como é importante a gente realmente partir dessa questão do objetivo e do mapeamento dos públicos, porque para construir essa experiência eu vou ter que conhecer meu público, né? O que ele espera, o que ele quer. E também tendo como base no produto, né? Minha empresa, minha marca. Então, tem que estar tudo isso conectado e a gente vai conseguir como isso? Através de um planejamento. Então, realmente tem que estar tudo conectado. É muito comum também a gente ver as pessoas falando de relações públicas, associando, né, o profissional de relações públicas com essa organização do evento, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o organizar é só um momento, e até um momento rápido, né? Porque a gente tem que planejar, como vocês estão falando, tem que ver dados, eu tenho que saber qual é o meu público, como é que eu vou saber qual é o meu público, como que eu vou saber o que eu vou falar, se realmente vai ser claro para o meu público, e se for claro, se realmente vai estar reforçando o que eu quero dizer para eles. Então, não é só a parte da organização, né? Que, na verdade, é só um momentinho daquele planejamento todo, né? Até chegar a ficar no objetivo. Pensando que o evento é pré-evento, o evento e o pós-evento. E também, muitas vezes, a gente acaba não dando, né, tanta importância ao pós-evento, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que pensar também, avaliar nossos eventos, ter dados, aí agora relatórios, questão de mensuração, tudo isso a gente tem que pensar também, claro, trazendo outros elementos, né, não vai ser só os números, mas a gente tem que ter esse olhar, né, muito de o que esse evento, né, o que esse evento realmente gerou ali para a minha marca como organização. Então, a gente tem que pensar em como avaliar isso, trazendo vários elementos, muitos elementos quantitativos, que vai ser fundamental, a gente ouvir nossos públicos, e também trazendo elementos quantitativos, né, que vai ser muito necessário a gente conjugar esses dois lados. Aqui até tem um estigma grande sobre a comunicação, de às vezes não trazer resultado, né? Que é algo que a gente tem que conversar, tem que falar de forma simples.
assim, ainda nesse momento de planejamento de eventos, eu queria saber se você tinha alguma história de bastidores, claro, sem citar nomes, não precisa, não precisa citar nome não, mas uma história de bastidores legais, ou algum perrengue que vocês passaram, alguma coisa que marcou vocês nas trajetórias. O de Vale Tudo foi a primeira evento, não foi o primeiro não, foi o segundo evento que eu fiz, assim, mas foi o primeiro de novela, né, que eu liderei, e aí já foi muito, muito impactante, assim, e aí eu vou contar uma história absolutamente boba, tá, mas pra gente divertir, depois eu conto uma mais séria. E aí a gente tava chegando eu cheguei no evento e aí eu olhei o espelho. E aí, quando eu olhei o espelho do Copacabana lá, do salão, eu falei, gente, esse espelho tá muito sujo. Tá sujo de tipo, sabe quando a pessoa passa o pano e fica aquele rastro de pano assim, que fica tipo meio embaçado? Tava desse jeito. E aí eu falei, gente, eu chamei a galera da produção e falei, gente, a gente precisa passar um paninho aqui, porque esse espelho tá bem na passagem de todo o elenco, e aí eu acho que é legal as pessoas tirarem foto aqui. Por favor, limpem. Busquem alguém da limpeza para dar uma ajustada aqui. E aí o pessoal correu, foi lá buscar o pessoal da limpeza, aí depois volta, eu tô lá no meio da festa e tal, conversando com a galera. Aí a menina da produção fala, Lari, deixa eu te contar uma coisa. Esse espelho, ele tem mais de 100 anos. Na verdade, ele não tá sujo. Ele é assim por causa do tempo. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, claramente pobres, né? Somos muito pobres, que não sabíamos, não frequentamos o Copacabana Palace pra saber que esse espelho. Minha chefe falou isso, eu ri muito, eu e ela, a gente tava junto na hora. E aí foi muito engraçado. Bom, mas tirando essa coisa que me marcou muito, eu conto essa história pra todo mundo, tem uma coisa que é muito legal que aconteceu, que foi em Dona de Mim, que é uma novela das 7. Como novela das 7, uma novela super divertida, né? Leve, tranquila, descontraída. E essa novela ela tinha um território majoritariamente de uma protagonista negra, né? E é um território majoritariamente do Rio de Janeiro ali, que a novela se passa no Rio de Janeiro. E aí a gente fez um mailing muito, muito negro. Muito. Com a comunidade negra do Rio de Janeiro, de São Paulo, galera de outros estados, veio muita gente. E aí foi o primeiro evento que eu ouvi muitos comentários das pessoas que trabalham na Globo, que foram também convidadas. A gente convida alguns líderes, alguns gerentes e diretores para ir para o evento. E aí eles falaram, Lari, eu nunca vi um evento desse jeito. Desse jeito como? Com tanta gente jovem e negra juntas, que incrível! E eu ouvi muito esse comentário. E isso tem muito a ver com uma estratégia de que se eu estou divulgando uma novela que tem uma protagonista negra, e boa parte dos núcleos se passa em territórios com pessoas majoritariamente negras ou pardas, né, de outras regiões que acabam migrando aqui para o Rio, fazia muito sentido ter um mailing, né, um público ali que tivesse conectado com isso. Então, essa foi uma experiência maravilhosa, porque o resultado que a gente teve foi 3 vezes mais resultado do que a divulgação da novela anterior, quando a gente foi olhar para os resultados, porque a gente engajou muito mais, porque aquilo era muito genuíno, porque as pessoas estavam nos endossando, a gente atingiu o público certo, né? Com quem que a gente quer falar, que é uma comunidade carioca. Então, foi uma situação, um evento assim que me marcou muito, porque a estratégia ela acabou se revelando nos resultados, né? Nos dados ali que a gente trouxe depois de repercussão. Então foi muito sucesso e eu uso como case para tudo, assim, colocar no teu evento pessoas alinhadas com a tua estratégia. O mailing importa muito. Ah, não, traz a galera que divulga muito, que tem muitos seguidores. Não é isso. É a galera que vai te endossar naquele assunto, naquele contexto específico que você está divulgando, seja um produto ou seja um programa de TV, como uma novela. Acho que isso foi marcante, assim, para mim. Lari, e falando nisso, aproveitando que você está falando nisso, como vocês fazem para escolher os influenciadores, assim, além do número de seguidores, né? Sim.
essa seleção? A gente escolhe. Meu primeiro critério é o contexto, né? Então, vou vendo cada contexto de cada evento em si, e aí a gente escolhe sempre uma parte que é para alcance, então, pessoas grandes, para trazerem alcance, e a gente traz outras pessoas que não têm um grande alcance, mas que têm um engajamento muito maior com as suas comunidades. Então, são menorzinhos, mas são mais influentes, né, dentro de alguns territórios. E aí a gente chama parceiros de gerenciamento de influenciadores, Mind, Nonstop, que é uma empresa também do Nordeste, e a gente vai também criando esse relacionamento, porque a gente faz listening, né, dos produtos. Então, a gente faz pesquisa e a gente vai identificando quem fala muito da gente, quem fala muito com a gente. E aí a gente também mapeia essa galera. Então, um pouco dessa composição, assim. Legal. Eu acho que é bem interessante a gente pensar também o papel da RP nesse momento. Né? A gente está ali buscando, porque quando você está buscando influenciador para fazer a divulgação da sua marca, você está ali buscando, né, uma imagem, uma reputação que faça sentido bom na sua marca. Né, Larissa? Então, acho que isso também é uma coisa bem interessante a gente pensar hoje aqui. Né? Nessa expertise que a gente tem desenvolvido nesse sentido também, a pensar, né, com quem, para qual público esse influenciador fala. Né? Mas com o meu tem a ver de que forma que eu posso realmente trabalhar, qual vai ser a minha estratégia que eu vou desenvolver a partir disso. A gente já aprendeu isso também com uma sua cadeira, né, doutora? E dessa seleção que a gente tem que pesquisar, que a gente se for falar para uma empresa, a gente tem que pesquisar sobre a empresa, sobre o entorno da empresa, o contexto. A gente aprende muito isso na faculdade, né? Por isso, então, a gente observar, né, como a Larissa está trazendo, isso como se dá também na vida real, e como isso é importante a gente entendendo, né, os públicos desses influenciadores e de que forma esses públicos deles vão estar ali fazendo sentido para a nossa marca, para a nossa empresa. E como que a gente vai montar todo esse quebra-cabeça ali na hora de fazer esse planejamento da divulgação, da mídia. Né? E aí, porque cada influenciador vai ter um perfil também. Né? Então, de repente, isso é o público que ele fala. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para que a gente consiga, né, agregar da melhor forma possível na nossa estratégia. Sim. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente percebe que o feedback é muito real time ali, né? A gente posta alguma coisa, a gente faz alguma coisa. Quem tem acesso ali já vai falar se gostou ou não. O resultado é muito imediato. Então, a gente tem que sempre pensar em quem a gente vai colocar como cara daquele projeto, né? Sim, pensar também na questão do briefing que a gente vai passar para esse influenciador, né? Tem que pensar toda essa questão, essas informações que a gente vai estar passando. O acordo também que a gente vai fazer com ele, da entrega dele, para aquele evento, então tem que alinhar tudo isso bem direitinho para que realmente a gente consiga ter esse resultado no orçamento. Resultado positivo. Inclusive, falando dessa questão de estratégia de influenciador, uma estratégia que eu achei muito legal da Globo com o Vale Tudo foi usar a Maria de Fátima, né, como uma influenciadora. Sim, realmente. Eu acho que foi uma ideia assim, muito legal, que realmente aproximou um público mais jovem de uma novela que era uma reprise, né? Que não era tão conhecida assim. E foi o Sim. inclusive, né, da novela, que não tinha na versão anterior, eles colocaram agora já fazendo essa aproximação. Foi, a Maria de Fátima atingiu ali, a gente criou uma influenciadora, né? Ela buscava ser influenciadora na nona trama, e aí a gente fez quem diria, né? A transmídia voltando aí com tudo, porque teve uma época da transmídia, todo mundo fala transmídia, aí depois morreu transmídia, aí voltamos com transmídia. E aí a gente fez esse perfil dela, que por si só na novela já funcionaria, mas aí a gente colocou isso nos dias atuais, né? Então a gente trouxe essa estratégia de conversa com o público no real time, junto com a novela. E eu acho que esse é o grande diferencial desse projeto que a gente criou aqui de simultaneidade, né? Que é você colocar no simultâneo, junto, real time ali. Na hora que tá passando a novela, eu tô indo para as redes. Esse é o grande diferencial desse projeto e é o que mobilizava esse interesse pela Maria de Fátima, né? Então a gente tinha esse interesse em assistir a novela. Porque eu não posso esquecer que o meu objetivo principal é
trazer novos públicos para a TV aberta, né? Para o meu produto que está sendo exibido ali. Então, a estratégia ali também é uma estratégia de redes, mas de conexão com os públicos, mas também de agendamento, né? Essa busca desse interesse. Então, todo mundo ficava assistindo a novela com o celularzinho na mão, ou a pessoa acompanhava e depois ia assistir a novela porque viu alguma coisa da Maria de Fátima e queria entender qual era o contexto daquele post. E a gente criou uma comunidade, né, com ela ali, a comunidade dos Fatimores. Os Fatimores. E aí a gente teve esse trabalho muito árduo, né? Que é uma novela toda construída para a TV, né? E a gente montou uma operação aí para acompanhar durante todo o período da novela, em mais de 8 meses, a Maria de Fátima, né? A personagem. Então, foi uma operação bem puxada e que trouxe muitos resultados positivos, né? Não somente midiáticos de formação de comunidade, mas também comerciais, né? As marcas se interessaram muito. E aí, quando as marcas vêm, é porque tem uma conversa muito relevante de fato acontecendo. Então, eu acho que existem outras conversas. E óbvio que é do lugar que eu tô falando de uma coisa muito grandiosa, né? Eu falo com o país inteiro, hoje nesse lugar que eu tô, que é a TV Globo. Mas quando a gente coloca isso em situações, em momentos de empresa e de marcas diferentes, tais como uma secretaria de algum órgão público, uma escola, uma marca de um produto regional. Quando a gente olha para produtos, para marcas, né, que tem um nicho, que tem um território menor, não necessariamente nicho, tá? Mas tem um território menor, ainda assim essa premissa funciona, né? Essa premissa ainda é muito verdadeira, que é o que a professora estava falando. Você quer falar com quem e quem são as pessoas com quem esse influenciador fala. Esse influenciador está falando com quem? Está promovendo que tipo de conversa? Está validando que tipo de ideia? Que tipo de valores? Isso que se conecta comigo, que o influenciador acaba virando, é uma marca também, né? Então, quando eu me conecto com ele, eu estou meio que também juntando ali um pouco fazendo uma collab de valores, né? De associação. Então, acho que é isso, assim, criar uma comunidade é muito difícil, mas é possível você colar em algumas delas, né? Dependendo do genuíno, do autêntico da tua marca ali, da tua empresa. O que é genuíno nela e como é que a gente conversa com esse público que a gente quer atingir. A gente vai caminhando para o final aqui do podcast. Infelizmente, mas pode rolar outra coisa, não tem problema. Eu queria saber se vocês podem dar um conselho, assim, para quem está se formando igual a gente, para quem vai entrar nesse mercado de trabalho, para quem está no mercado de trabalho também, que está assistindo aqui. Um conselho mesmo sobre eventos, sobre a área mesmo de relações públicas, um conselho que venha só de vocês mesmos. Né, que a gente precisa ter. Olha, eu acho que a gente tem que, em evento, a gente tem que voltar sobre as bases. E foi muito que a gente começou aqui. Pensar realmente, né, sempre. Planejamento é fundamental, a gente conhecer nossos públicos, a gente pensar no antes, no durante e no depois desse evento, pensar nos detalhes. Né? Então, a gente vê muito isso nos textos que a gente acaba trabalhando em sala de aula, no curso que a gente faz, e traz isso para a gente para a nossa realidade. Porque é muito. A gente tem que pensar mesmo nos detalhes e ter também, né, nosso plano B, ali, pensar em saídas, porque quando a gente está trabalhando com o evento, a gente está trabalhando ali com a possibilidade de realmente algo sair do planejamento que a gente fez. Então, a gente também tem que ter esse jogo de cintura, que é algo que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Mas é isso, eu acho que ter essas bases bem estabelecidas ajuda bastante mesmo. Você conseguir ter essa visualização do que é o evento, das fases dele, do que vai precisar em cada um desses momentos, ter checklist, fazer acompanhamento certinho de cada um dos pontos estabelecidos, um cronograma, a distribuição das tarefas. Então, todos esses fundamentos são realmente importantes e necessários de a gente aplicar na prática. Eu gosto de, olhando assim para o mercado, acho que uma coisa que
que eu poderia dar de conselho, adorei os conselhos da professora, e assina embaixo também, mas acho que complementando ali, eu tenho um ponto que é os profissionais desenvolverem uma resiliência, né? Eu acho que com a chegada da inteligência artificial, as pessoas vão... O que é tarefa muito repetitiva é facilmente substituída, né, por algum tipo de automatização aí, sobretudo com a chegada da inteligência artificial. E aí eu diria para os profissionais focarem no pensamento, naquilo que é mais humano, que é a capacidade do pensar e do sentir. Então, isso é uma coisa, a sensação, né? Essa coisa do sentir, ela é muito importante. Então, as capacidades de desenvolver habilidades emocionais, para mim, acho que hoje em dia é um conselho que eu gosto de dar, assim, habilidades emocionais para lidar com mudanças. O tempo todo a gente vai ter cada vez mais mudanças no mercado. Ah, Lari, mas isso ainda está muito longe daqui. Tá chegando, vai ser drasticamente alterado. E aí eu acho que ter capacidade emocional para lidar com tudo isso é muito importante. E dentro do território ali da nossa formação, eu acho que o planejamento, como a professora falou, é fundamental. Planejamento, compreender uma etapa de planejamento em qualquer coisa. Então, tem gente que gosta muito de ser redator, de escrever, de fazer os textos, fazer um roteiro. Eu preciso planejar esse roteiro. Preciso entender qual é o começo, meio e fim, qual é o objetivo dele, com o que eu quero falar. Se eu vou fazer um evento, eu adoro fazer evento, produzir evento, você tem que planejar. Então, a essência do planejamento, ela permeia tudo, assim, sabe? Tudo que você vai fazer. Eu gosto de editar vídeo, produzir vídeo, tá? Qual é a narrativa? Que história que eu quero contar? Então, ter skill e habilidade de planejamento e testar isso em qualquer projetos pessoais. Eu tô vendendo, sei lá, brigadeiro. Com quem que você está falando? Quem é teu público? Vai vender para todo mundo? Vai vender para tua sala de aula? Vai vender para o teu departamento? Enfim. Então, o planejamento, ele passa um pouco por tudo. Então, se eu pudesse dar uma dica, desenvolver capacidades emocionais, autoconhecimento. Parece papo místico, mas é real. Muito a gente ter capacidade de resiliência diante das dificuldades. E que a professora falou, que o planejamento, muitas vezes, ele não vai ser seguido certinho, do jeito que você planejou. Mas você precisa saber qual que é o esqueleto da coisa, até para poder fazer movimentações. Você tinha pensado nisso? Então, se o próximo passo é tal coisa, então eu vou caminhar por aqui, uma alternativa. O planejamento é bom para guiar, para você não ficar igual uma barata tonta, né? Diante das situações de imprevisto ali. Mas eu acho que é isso, a resiliência, capacidades ali, habilidades emocionais, de autoconhecimento, e estudar planejamento. Isso é muito, muito importante. Storytelling, né, que está dentro do planejamento também. É tudo que a gente aprende na sala de aula, né? Graças a Deus, nós somos profissionais que nós temos muitas vertentes para seguir. Mas falando especificamente do planejamento, basicamente o que a gente aprende nas nossas bases teóricas é o que a gente usa no planejamento. Conhecer as pessoas. Afinal, se eu estou falando de públicos, eu tenho que saber sobre as pessoas, tenho que saber lidar com as pessoas, e aí eu não falo só de pessoas externas, né? Eu lidar comigo mesmo, né? Com a Lara está falando, com emoções, com a professora falou. Equipe, muitas vezes a gente faz a mente dessas equipes, né, Larissa? Então, desenvolver também essa habilidade. Por isso que a gente fala que é tão importante ter um profissional de relações públicas nessas empresas e organizações, né? Porque é um profissional completo, que olha para todos os lados. Ele vai saber lidar com os públicos externos e externos, ele vai saber o que é bom falar, o que não é bom falar. E isso acaba capacitando não só a mim mesmo, né, como profissional, mas as pessoas da minha equipe e ao meu público, para ensinar ao meu público o que de fato eu quero falar para eles, né? E reforçar a organização que eu estou apresentando. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Queria agradecer a professora, a Larissa, a Ana e toda a equipe. E fiquem ligados, porque nós vamos ter mais episódios do Repensando. E eu queria só agradecer, porque foi um bate-papo muito enriquecedor para a gente. Muito obrigada. Adorei participar, como eu disse, acho super interessante e importante que a gente tenha esses
programas, assim, esses trabalhos, esses momentos da gente sentar e conversar sobre a nossa profissão. Então, muito obrigada pelo convite. Vou ficar acompanhando os próximos episódios também. Obrigada, professor. Obrigada, Larissa. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Uma honra falar com a audiência do nosso novo podcast da área, que vai ter muito sucesso. Vou divulgar muito. Divulguem também, vocês, ouvintes. Por favor, compartilhem. E obrigada pelo convite e contem sempre comigo aí. Obrigada, Larissa. E lembrando que a Agência Experimental de Relações Públicas está realizando um programa, né, um selo que chama Relaciona Mais. Então, se você é empresário, se você está assistindo esse podcast, você pode participar, você pode ganhar esse selo. Basta acessar o nosso Instagram, ag.repense, e verificar lá quais são os critérios para você participar. Se tem relações públicas na sua empresa, atuando aí na comunicação, você já apta a participar do selo e provavelmente pode ganhar também. Pode ser premiado ali. Então, fica ligado lá no nosso Instagram, ag.repense. Mais uma vez, obrigada, Larissa, pela participação, por sempre estar atenta aí às nossas demandas aqui da UFMA. E obrigada, professora, também por todo o apoio de sempre. E a gente vai encerrando por aqui, gente. Muito obrigada pela audiência também, Thaís. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.